Mas amém, queridos, hoje é um dia especial. Queria reconhecer aqui, quem aqui você veio aqui nessa noite e você fala assim, Lucas, nas últimas 6 ou 7 semanas teve alguém lá na minha casa compartilhando a palavra comigo. Levanta sua mão, deixa eu ver. Se você participou do projeto Casa de Paz, olha só o tanto de gente. Olha só que legal. Que bom, pode abaixar sua mão. Que bom, queridos, a gente fica muito feliz. Obrigado, viu, por vocês terem aberto a casa de vocês. Obrigado por vocês terem participado. A Casa de Paz é um projeto que o único propósito nosso é esse, levar a paz para dentro das casas, da nossa cidade, das nossas famílias, dos nossos amigos, levar Jesus. Esse é o nosso único propósito. E a gente fica muito feliz de vocês terem aceitado o convite, ter aberto a casa de vocês. A gente sabe que para abrir a casa, a gente tem que confiar, a gente não abre a casa para qualquer pessoa. Então, você abriu sua casa, você recebeu o projeto, e a gente fica muito feliz com isso. No final, a gente quer fazer uma oração específica, especial por você, e a gente quer trazer, eu creio que Deus ele quer liberar hoje uma bênção sobre a sua família, sobre a sua casa. Mas eu queria também compartilhar uma mensagem com vocês, queridos, a respeito desse tema, que é o tema da paz. Você sabe que, como o tio Elcio abriu o nosso culto hoje, sempre muito bem, a paz, querido, é uma coisa que todo mundo quer. Agora, o problema é que muitas vezes a gente tem um entendimento errado de como ter a paz. Tem muita gente que acha que vai ter a paz de um jeito, e ela vai para aquele caminho e não encontra no final dele a paz. E hoje a gente quer conversar sobre isso, sobre como que a gente pode encontrar a paz na nossa vida. Pela última vez, queridos, eu peço que você baixe sua cabeça para a gente orar, para a gente entrar na presença de Deus e para que a gente possa ouvir a palavra dele nessa noite. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Tu és o Deus da paz. Pai, Tu és o Deus que pode trazer paz, Tu és o único. Pai, não existe paz longe de Ti. Espírito Santo, eu oro que o Senhor, Pai, possa agir em nós, porque eu sei, Senhor, tanto que é difícil para a gente muitas vezes manter a paz. Pai, eu sei que tem tanta gente aqui nessa noite, Pai, que às vezes está com tantas preocupações, tantas coisas na vida, Pai, tantas situações que muitas vezes tentando tirar a nossa paz. Pai, eu sei que talvez tenha alguém aqui hoje à noite, Deus, que diz que faz tempo que não sabe o que é ter paz. Pai, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre aqui nessa noite. Eu creio que Teu Espírito Santo está aqui, Deus, e o Teu poder vai se manifestar. Pai, de uma forma que só o Senhor pode fazer, por isso eu oro que o Teu Espírito age em nossos corações hoje. Para que não seja, Senhor, só a teoria, que não seja só, Pai, as palavras saindo da nossa boca, mas que o Teu Espírito traga revelação. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só. Satanás, ele quer roubar a sua paz. Satanás, ele quer destruir com a sua paz. A Bíblia diz que Satanás ele vem para matar, para roubar e para destruir. Ele não gosta que ninguém tenha paz. Ele não gosta que você viva em paz. Agora, sabe, queridos, uma coisa que eu vejo é que nós só deixamos que Satanás ele tenha legalidade. Essa palavra legalidade é o mesmo que permissão. A gente só deixa que Satanás ele tenha permissão de roubar a nossa paz através de alguma ação que a gente tem, através de algum pensamento, através de alguma coisa que a gente acredita. Você sabe que a Bíblia diz que Satanás ele é o pai de uma coisa só. A Bíblia não diz que ele é o pai da dor, ele não diz que ele é o pai da tristeza, ele não diz que é o pai de nada. A Bíblia só diz que ele é o pai de uma coisa. Deus ele só dá paternidade a Satanás de uma coisa, e é a mentira. Querido, Satanás é o pai da mentira. E através da mentira, Satanás ele quer destruir com a sua vida e ele quer roubar a paz do seu coração. Nós vamos abrir alguns versículos hoje aqui e através desses versículos nós vamos entrar em alguns princípios. Olha só, o primeiro deles está em João capítulo 16, versículo 33. Se você trouxe sua Bíblia, fique à vontade para você abrir. Se você não trouxe, a gente vai passar aqui na nossa tela o versículo. E se você está anotando, você pode ir acompanhando aí, tá? João capítulo 16, versículo 33. Queridos, aqui Jesus ele está falando, e ele diz assim, tenho-vos dito essas coisas. Jesus ele estava ensinando os discípulos, Jesus ele ensinava muito os discípulos. Eu acredito que Jesus ensinou muito mais do que a gente lê na Bíblia, mas na Bíblia eu acredito que existe um resumo, talvez aquilo que é principal do que Jesus ele ensinou para os seus discípulos. Mas Jesus aqui ele fala para eles assim, gente, eu tenho dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Fala assim, em mim. Um pouquinho mais forte para nós participar do culto. Vai lá, em mim. Jesus ele olha bem no grão dos olhos dos discípulos e ele diz assim,
eu vos tenho ensinado, eu vos tenho discipulado, eu tenho me esforçado com vocês para que eu pudesse ensinar vocês algumas coisas e para que em mim vocês tenham paz. Aí Jesus ele faz uma contradição, porque ele diz assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições, tribulações, problemas, dificuldades, notícia ruim. No mundo as coisas não vão ser, quando fala no mundo está falando da nossa vida. No mundo muitas coisas não vão ser do jeito que a gente espera. Muitas vezes, querido, a gente passa por problemas que a gente não espera. Talvez nessa semana você recebeu uma notícia que você não esperava. Talvez nesse ano você recebeu uma notícia que você não esperava. Talvez nessa semana chegou um boleto que você esqueceu, que você tinha que pagar lá na tua casa e o teu planejamento já estava tudo certinho. Não é ruim quando a gente descobre uma conta para pagar que a gente não tinha planejado? Da mesma coisa que é bom também achar dinheiro que a gente não sabia que tinha guardado, né? Nossa, como é bom, às vezes quando a gente põe a mão no bolso, né, vê que tem um papel, a gente tira rápido para ver o que é, né? Às vezes é só uma nota velha de alguma loja que a gente comprou alguma coisa, mas quando é um dinheiro dá alegria, né? Por quê? Porque é bom a gente receber surpresa boa, mas surpresa ruim assusta a gente. Jesus Cristo está falando aqui que no mundo a gente vai passar por problemas, mas a gente deveria se animar, a gente deveria ter bom ânimo, a gente deveria ter força. Por quê? Porque ele venceu esse sistema mundano. Queridos, a palavra de Deus ela é clara em falar a respeito do motivo pelo qual a gente vive esse mundo que está desvirtuado. Muita gente questiona a bondade de Deus por causa daquilo que vê no mundo. E é complicado mesmo. Por quê? Porque toda semana a gente tem notícia ruim. De gente que mata gente, de gente que rouba gente, de gente que faz coisa ruim com outras pessoas. Tem muita gente ruim nesse mundo e nós, em Jesus, nós somos ruins também. A gente pode ver tanta coisa ruim, Cris, mas tudo isso, esse sistema mundano que a gente está lendo na Bíblia, entrou por causa do pecado. Essa semana, algumas semanas atrás, eu estava em Brasília pregando uma igreja lá. E aí acabou o culto, uma mulher veio braba comigo, assim, falar comigo. Não, ela não estava brava comigo, ela estava brava com os pastores daquela igreja. E aí ela chegou assim para falar comigo e ela começou a abrir o coração dela. Ah, Lucas, porque eu estou me sentindo muito amargurada, estou me sentindo muito traída. E ela começou a falar a história dela e tudo mais. E ela falou o quanto ela se sentia machucada, o quanto ela se sentia assim, e o que tinham feito para ela. E você sabe que, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu tomo muito cuidado com aquilo que eu falo para as pessoas, mas eu também tomo cuidado de não falar aquilo que Deus manda eu falar. Porque, às vezes, quando Deus manda a gente falar, se a gente não fala, a gente pode estar perdendo a oportunidade de libertar a vida de uma pessoa. E eu senti de falar uma coisa que, geralmente, a gente não fala, assim, principalmente para quem a gente conheceu faz 5 minutos, mas eu pedi permissão para ela. Eu olhei bem no olho dela, era uma senhora de mais idade, devia ter uns 50 anos, eu olhei bem no olho dela e falei assim, ó, senhora, eu tenho idade para ser seu filho e eu quero pedir com muito respeito. A senhora posso te falar uma coisa que Deus está me falando aqui, mas com muito carinho? Ela falou, pode, filho, pode. Aí eu olhei para ela com muito carinho e falei assim, a senhora nunca machucou ninguém, não? A senhora nunca fez ninguém chorar? Aí ela levou um susto assim, já machuquei muita gente na minha vida. Eu falei, então por que a senhora não usa um pouco da misericórdia que já tiveram contigo, quando você fez alguém chorar? Porque às vezes a gente erra com as pessoas. E eu sei que você está machucada. Eu não estou dizendo que você não tem razão. Você tem razão. Mas você nunca fez ninguém chorar? E aí eu acho que Deus tocou a vida dela de uma forma especial, porque eu acho que tinha um filho que não estava mais dentro da casa dela, inclusive por causa de briga. E eu sinto que Deus ele tocou profundamente no coração dela com aquilo que eu falei. Mas, queridos, sabe, a gente tem que entender que, da mesma forma, eu acredito que ninguém aqui já matou alguém, alguma coisa assim. Se tiver também, Deus perdoa. Mas a questão é que eu acredito assim, às vezes você já machucou um coração, entendeu? Você já traiu alguém, você já foi ruim com outra pessoa. O Josinho falou, levantou a mão, Lucão, já matei ela, tá brincando. Mas sabe, queridos, às vezes você já fez tanta gente chorar. Você sabe que às vezes alguém já teve que ler esse versículo para se curar de ti? Porque alguém leu esse versículo e falou, o versículo saiu dali, né? Mas às vezes alguém já leu esse versículo assim, poxa, no mundo a gente vai passar por tribulação. E alguém olhou assim, cara, o Lucas é a tribulação da minha vida. Caramba, olha o que ele fez para mim. Mas sabe, queridos, a grande verdade é, a gente tem que entender, a gente tem que aceitar que a gente vive num mundo onde coisas podem acontecer conosco. A gente tem que aceitar que nós estamos vendo um mundo onde muitas vezes o que a gente espera não acontece. Mas esse versículo é maravilhoso, porque a Bíblia diz que mesmo no meio desse mundo, nós podemos ter paz e nós podemos vencê-lo. Queridos, isso é o que traz paz no nosso coração. Porque eu não estou falando aqui para vocês com total certeza que amanhã não vai ter uma notícia ruim na minha casa.
mas ainda assim eu posso ter paz. Porque a minha paz, ela não vem das circunstâncias ou daquilo que está ao meu redor. A minha paz, ela está nesse versículo de forma muito declarada. Ela está em Jesus. Jesus, ele disse, em mim vocês vão ter paz. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero falar para cada um de vocês nessa noite, a paz, ela só é possível se ela for ancorada na pessoa de Jesus. Dinheiro é bom, eu quero, mas não traz paz. Amor é bom, ainda mais correspondido, né? É bom, a gente quer, mas também não é aquilo que traz paz. As coisas, todas elas podem dar certo na sua vida, mas eu te garanto, isso é tudo muito bom, a gente ora, a gente quer que aconteça, mas não é isso que vai gerar paz no seu coração. A paz é algo espiritual, que entra no nosso racional, que entra no nosso corpo, que entra nesse corpo, nesse físico, nessa mente, nessa psicologia que é o ser humano, que a gente está tentando estudar e entender até hoje, mas, queridos, a paz de Deus, que ela influencia o nosso corpo, que ela influencia a nossa alma, ela entra pelo nosso espírito. A Bíblia diz que essa paz, ela excede o entendimento, daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Outro versículo que eu quero abrir para vocês está em Mateus capítulo 5, versículo 9. Se você puder abrir, fazendo favor. Aqui a gente vai entrar numa situação bem interessante. Mateus capítulo 5, versículo 9. Quem aqui está preparado para receber um beliscão? Levanta a mão aí. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você está preparado, irmão? Para receber um beliscão aí? Vamos lá. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Gente, olha como esse versículo é importante. A Bíblia está dizendo que uma das maiores características de um filho de Deus é uma pessoa que traz paz para o ambiente onde ela está. Isso é que é um pacificador. Pacificador é quando está rolando uma briga, chega alguém e diz assim, não, parou. Não é? Nossa, queridos, eu lembro uma vez que eu estava jogando um futebol na Pai lá em Lages, nunca vou esquecer disso. Aí 2 caras muito fortes começaram a brigar. Eles, sabe esses caras que malham todo dia na academia, que tomam aquelas coisas que eu passo longe. E de repente, bem os dois, eles se atracam no pau. E, poxa, os 2 eram da minha célula, cara. E aí eu pensei, agora eu vou ter que resolver esse pepino, né? Gente, eu lembro que eu saí correndo, só me botei no meio dos 2. Deus me deu uma unção, assim, na minha vida, assim, daquele homem cabeludo, de Sansão. Só pode, porque eu peguei numa mão, empurrei outra aqui, eu peguei na outra mão, empurrei, parou. Ainda levei uma bordoada de graça. Eu lembro que, levei uma, não sei de onde, parou. E eu consegui pacificar. Queridos, a verdade é que muitas vezes quando a gente quer pacificar, a gente é machucar tentando pacificar. Você já viu? Mas olha o que a Bíblia diz, queridos. Que aqueles que pacificam são filhos de Deus. E agora que eu quero entrar no beliscão. Você tem trazido paz ou contenda para dentro da sua casa? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Hoje Deus te trouxe para essa igreja para você olhar só para você, tá bom? Vamos fazer um pacto? Levanta sua mão direita e diz assim, Jesus, eu só quero olhar para mim hoje. Não quero olhar para o meu marido, não quero olhar para minha esposa, não quero olhar para o meu filho, não quero olhar para o meu vizinho. É eu. Levanta a mão e diz assim, sou eu, Jesus. Eu me ponho um espelho na minha frente. Amém? Então olha para você. Eu sei que você está sentindo uma tentação, Lucas, é verdade. Eu queria que uma pessoa estivesse aqui ouvindo essa mensagem. Está gravando porque eu vou mandar o link essa semana. Não, Deus quer falar com você. Queridos, deixa eu te fazer essa pergunta de novo. Dentro dos seus ambientes, principalmente sua casa, né, que é o principal ambiente que você mais deve valorizar. Mas isso serve para o seu trabalho, para o seu ciclo de amizade, para a sua célula, para a sua igreja, para qualquer lugar. Ó a pergunta, você tem pacificado ou você tem trazido problemas e contenda? Muita gente diz assim, Deus, coloca paz na minha vida, coloca paz na minha vida. Queridos, a Bíblia fala que quem semeia paz, colhe paz. A Bíblia nos chama a ser construtores da paz. E o que eu vejo, queridos, eu falo isso com muito carinho, não se ofenda comigo, mas muitas pessoas elas desejam a paz e elas não se esforçam para criar a paz ao redor de si. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem assim, a personalidade um pouco alterada, se você se altera fácil, você tem que cuidar, porque você é uma pessoa que pode destruir a paz dentro da tua casa fácil. Se você é uma pessoa que muitas vezes você tem a facilidade de xingar uma pessoa, você sabe assim que Deus me deu um presente mesmo. Eu agradeço a Deus porque Deus me fez calminho assim. Tem muita coisa do meu lado calminho que eu não gosto. Mas o bom de eu ser calminho, assim, de eu ser paciente, é que eu sou muito observador. Então, quando o pau comia lá em casa, na maioria das vezes eu ficava observando o pau comendo.
Aí eu via, por exemplo, eu via lá minha irmã brigando com meu irmão. Aí, por exemplo, estão brigando porque alguém roubou a bolacha recheada do outro. Aí começava assim, você roubou uma bolacha recheada. Não, eu vou te pagar aqui, pagar o quê? Você nunca paga. E aí começa a briga, né? Mas sabe o que eu comecei a perceber? Muitas vezes quando a gente se irrita, a gente para de atacar a situação para atacar a pessoa. Então, daqui a pouco você não está mais mirando a bolacha, está mirando a pessoa. Sabe como é que funciona? Você roubou minha bolacha. Não, mas você também roubou na semana passada. Mas você é um cavalo mesmo. Quando você ataca a pessoa, você saiu do problema para você atacar a identidade. E aí, eu lembro que eu desde pequenininho olhando aquelas coisas, rapaz, não tem mais nada a ver. Ó. Daqui a pouco já você atracava nos braçaços. E eu pensava assim, não teve nada a ver. Brigaram não foi nem pela bolacha, foi porque, geralmente, queridos, pela falta de sabedoria, a gente perde a paz. E a Bíblia está dizendo, a gente tem que ser construtor da paz. Bem-aventurados aqueles que constroem paz. Nós podemos construir a paz no nosso lar. Querido, a Bíblia fala que o falar manso, ele agrada o coração. Dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento com seus filhos, a forma que a gente fala constrói paz. Muita gente, queridos, não tem paz dentro de casa, por quê? Porque não sabe controlar a sua própria língua. E você sabe que uma das coisas que eu vejo, queridos, que transforma é a atitude. Isso é tão poderoso que Jesus, inclusive, ele disse assim, ó, se você quer ganhar seu esposo para Jesus, se você quer ganhar sua esposa para Jesus, não use discursos, mas use suas atitudes. Por quê? Porque o poder do testemunho é muito mais forte que o poder do discurso. Por exemplo, se eu estou aqui pregando, mas alguém de vocês aí sabe que eu sou um cavalo, que eu sou um cara que a minha palavra não vale nada, que eu estou devendo na praça para todo mundo, que eu falo, mas não faço, você vai ouvir a minha mensagem, como é que você vai ouvir essa mensagem? Você não vai dar crédito porque eu estou falando. Agora, se você olha uma pessoa e você conhece o testemunho dessa pessoa, quando essa pessoa fala, o valor é outro. Uma vez, só para explicar esse princípio, uma vez eu estava numa conferência, uma conferência bem grande, e eu tinha um coração bem pior do que eu tenho hoje. E aí eu tinha um coração muito invejoso, muito orgulhoso, faz uns anos já. E eu lembro olhando aquela pregação e dizia, e o cara que estava pregando, mas estava pregando uma mensagem muito ruim, gente. Mas ruim a mensagem. E eu lá na cadeira me segurando, eu dizia assim, Senhor Jesus, como é que pode? Se fosse eu pregando, mas eu ia dar uma mensagem nessa conferência aqui, que ia fazer o pessoal levantar da cadeira. De repente eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Ele não está lá pregando porque ele prega melhor que você. Ele está lá pregando porque ele tem muito mais testemunho que você. Ele tem muito mais história que você. Ele tem muito mais fidelidade, ele tem muito mais caráter que você. E é isso que eu honro na vida de um homem. Claro que o Espírito Santo fala de um jeitinho carinhoso, né? Mas fala. E aquele dia eu nunca mais critiquei uma pessoa que prega depois daquele dia. Porque Deus, beleza, se eu tivesse com o microfone, eu podia ter até um discurso melhor que o dele, usar palavras melhores, mas não ia ter o mesmo efeito. Porque aquilo que transforma o coração das pessoas não é o discurso que você traz, mas é o testemunho que você tem por trás do discurso. Aí tem um monte de marido aí querendo ensinar a esposa a ser de um jeito que não adianta. Por quê? Porque você está falando, mas ela conhece você, cara. Ela sabe quem você é quando você fecha a porta da casa. Ela sabe quem você é, e ela é a pessoa que mais conhece você. Eu falo a mesma coisa para você, esposa. Teu marido te conhece, não adianta você ficar não adianta. Ele sabe quem você é. Você pode dar um discurso lindo, mas se o teu discurso não bate com o que você vive, aquilo não tem crédito. Aquilo mais te desanima do que te anima. Sabe, uma vez eu estava conversando com uma pessoa aqui no Otacílio Costa, eu quero trazer essa pessoa para a igreja, eu conversando com ela, e eu descobri, queridos, que ela não gosta de vir para a igreja por causa disso. Ela diz assim, Lucas, eu não gosto de ir para a igreja. Não estou dizendo que é a nossa, né? Mas ele dizia assim, eu conheço um monte de gente que vai na igreja e é tudo um saco furado. Claro que ele está errado, porque a gente não vem na igreja por causa de pessoas, a gente vem na igreja por causa de Deus. Mas, sabe, queridos, as pessoas imaturas, elas não entendem isso. As pessoas imaturas, elas querem ver testemunho, elas querem ver realidade. Então, quando nós, como filhos de Deus,
O que a Bíblia está dizendo. Nós tomarmos o nosso posicionamento como pacificadores nesse mundo, nesse reino. Sermos pessoas que buscamos seu exemplo antes de seu discurso. Quando nós buscamos isso, é aí que nós vamos conseguir não só criar paz, mas criar pontes. Porque Deus ele nos chama, querido, para ser pessoas que criam pontes, não que queimam pontes. E essa é a pergunta que com muito carinho eu quero fazer para ti. Você tem construído pontes ou você tem queimado pontes? Porque a verdade é que a paz na nossa vida ela só pode se estabelecer através de uma pessoa que constrói pontes. Se você não se tornar completamente decidido a ser uma pessoa que constrói pontes, você nunca vai ter paz. Eu posso orar, o pastor Adair pode jejuar uma semana, orar, ungir tua casa, ungir tua cama, ungir... Mas olha, lá uma vez a gente viaja um pouquinho, né? A gente vê umas histórias meio... Vou contar essa aqui, que essa aqui é engraçada. Uma vez uma senhora chegou com uma cueca na igreja. É verdade, parece piada, mas é verdade, história verídica. Ela chegou com uma cueca na igreja e falou assim, pastor, trouxe a cueca do meu marido para ungir. Aí falou, mas por que não? Porque eu quero proteção, quero paz na minha casa, quero que Deus realmente traga, né? E aí o pastor, né, seja feito conforme tua fé, ungiu a cueca, né, do homem, ela levou a cueca faceira para casa. Só que sabe o que é engraçado? Gente, vocês acham que eu estou mentindo, eu estou inventando, aumentando. Eu prometo que eu não estou. Aí, esse cara, ele foi ser assaltado um dia. E na hora que ele foi ser assaltado, que esse cara chegou e falou, em nome de Jesus, ele falou isso para os assaltantes, ele falou, em nome de Jesus, vocês não vão me tocar, vocês não vão... E os caras foram embora mesmo. E depois a esposa veio contar o testemunho que ele estava com a cueca ungida. Gente, pode ficar tranquilo, você não precisa trazer nenhuma cueca aqui. Não vou ungir tua cueca, o pastor Adair não vai ungir a cueca. Mas, assim, o que eu quero dizer para ti, essa é uma história assim, né, que foi verdade dessa vez, eu não estou nem dizendo que foi a cueca ungida, foi só uma coincidência, na minha opinião, mas eu creio no poder de Deus para parar até bala se preciso, não me leve a mal. Mas o que eu estou querendo dizer é, mas pode tacar óleo ungido na tua vida, tudo que é jeito. Se você não decidir ser um pacificador, meu irmão, você não vai ter paz. Vocês entendem o que eu estou querendo chegar? Porque muitas pessoas, elas querem, isso é para tudo, a gente quer terceirizar a paz na nossa vida e não se tornar responsável por ela. Aí a gente diz assim, Deus, eu quero paz. Por favor, traz paz. E isso é uma oração que a gente deve fazer. Não está errado. Mas a gente não pode terceirizar achando que Deus ele é responsável só por a paz estar na nossa vida. A gente tem que entender que esse é um papel nosso. Olha só o versículo. Ao que depender de ti, tem de paz com todos. Você conhece esse versículo? Ao que depender de ti, tem de paz com todos. O que a Bíblia está dizendo? Tem muita coisa que não depende de você. Por exemplo, aquele irmão que não atende mais tua ligação, não depende de você. Se ele não quer construir essa ponte, não depende de você. Relacionamentos, eles são realmente um pouco mais complicados porque eles não dependem de uma pessoa só, eles dependem no mínimo duas. Então, uma pessoa tem que dar um passo e a outra pessoa tem que dar outro. Às vezes a gente dá um passo, a pessoa não dá o dela. E isso não depende de você. Mas olha o que a Bíblia fala, e é o que nós somos responsáveis. Ao que depender de ti, construa. Ao que depender de ti, faça. Ao que depender de ti, ande. Tudo que estiver nas tuas mãos é a sua responsabilidade. Então, queridos, a paz é a nossa responsabilidade. Eu quero dizer uma coisa para ti. Ninguém pode roubar de você a sua paz, se você não permitir. Eu sei que você pode dizer assim, Lucas, mas é muito difícil, tem hora que é muito difícil manter a paz. É verdade. Tem circunstâncias que acontecem na nossa vida, às vezes, que é muito difícil. Eu sei, eu já passei por várias. Mas uma coisa que eu creio, queridos, é que quando algo tenta roubar a nossa paz, nós podemos nos esconder na presença do Senhor e restaurar essa paz dentro do nosso coração. Eu não vou contar muita história hoje, porque eu não quero que você vá embora tarde, mas nós precisamos construir a paz. Vamos se ajudar um pouquinho? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, construa pontes. Fale para ela. Agora olha para a pessoa do outro lado e diga assim, não queime ponte.
Amém? Queridos, eu falo mais uma vez com muito carinho. A paz, ela deve ser construída. Partes da paz que a gente quer viver deve ser construída. Isso principalmente dentro de casa. Principalmente dentro dos principais relacionamentos que a gente tem. Não é verdade? Porque assim, se a gente briga com um cara que mora no Japão, se ele não for da sua família, isso vai deixar você meio ruinzinho assim, mas não vai tirar a tua paz. Mas quando você briga com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com o seu pai, detona com a paz. Acaba com a paz. Então nós precisamos construir. Eu sei que tem muitas situações na nossa vida, eu repito, que não dependem só de nós. E eu sei que muitos de nós aqui estamos em situações assim. Você diz, Lucas, mas não depende só de mim. A outra pessoa é cabeça dura. A outra pessoa é difícil. A outra pessoa não quer Jesus. A outra pessoa não quer nem vir na igreja. O que eu faço? A Bíblia é clara. Ao que depender de você, essa é a sua responsabilidade. Você precisa pedir perdão, você precisa fazer a ligação, você precisa dar um sorriso, você precisa dar um abraço, você precisa mudar sua forma de falar, você precisa elogiar, você precisa fazer o que cabe a você. Mas se a pessoa não quiser fazer a mesma coisa, você vai ter paz. E é isso que você precisa proteger. Eu não sou responsável pela paz do Joãozinho, da mesma forma que o Joãozinho não é responsável pela minha paz. Eu sou responsável pela minha. Se o Joãozinho me ofende, eu ainda assim eu posso manter a minha paz. Mas o que eu puder fazer para construir essa ponte, eu tenho que fazer. A Bíblia fala que a gente peca naquilo que nós sabemos que devemos fazer e não fazemos. Às vezes a gente gosta de dizer que pecado é só assim, essas coisas que a gente faz errado. Mas sabia que quando você sabe que você deveria fazer o certo e você não faz, você está pecando? Por exemplo, quando você sabe que você deveria pedir perdão e você não pede, você está pecando. Isso é pecado diante de Deus. E como que a gente vai ter paz se a gente não está construindo ela? Como que a gente vai ter paz se a gente não está humilhando o nosso coração para a gente dizer, Deus, me mostra o que eu tenho que fazer para que a paz esteja na minha casa, para que a paz esteja no meu coração. Eu tenho mais alguns versículos para ler com vocês aqui. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Esse versículo é demais, eu gosto muito dele. Vamos abrir lá. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Isso aqui parece uma coisa que a gente lê, parece assim fantasia, de tão desafiador que é, mas isso aqui é real. Não andem ansiosos por coisa alguma, não está deixando nada de fora, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Querido, esse versículo tem tanta coisa, que se a gente for analisar tudo que esse versículo tem, a gente fica aqui até 3 da manhã. Claro que não é nosso propósito, então a gente não vai analisar tudo com tanto carinho. Mas quer ver? Coloca no versículo 6. Presta atenção, vamos analisar um pouco isso aqui. Primeiro a Bíblia está dizendo assim, ó, não ande ansioso. Por quê? Porque a ansiedade é aquilo que a gente chama de preocupação. E a preocupação, ela rouba a fé. Ou seja, se a gente visse assim um lugar que só cabe uma pessoa, só vai estar a ansiedade ou a paz. A ansiedade, ela é antagônica à paz. Não tem como as duas estarem no mesmo lugar. Não tem como uma pessoa dizer assim, nossa, eu estou com tanta paz e tão ansioso hoje. Não. Não tem como. Por quê? Porque um é antagônico ao outro. E essa ansiedade que a Bíblia está dizendo para a gente aqui é aquela preocupação, é aquilo... Cara, é difícil mesmo. De repente a gente descobre que a gente tem que pagar o nosso cartão de crédito na quarta-feira. E a gente não tem nem metade do dinheiro. A gente começa a ficar preocupado, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa, cara, como é que eu vou fazer? Você bota a cabeça no travesseiro, você não consegue dormir, você fica pensando o que você vai fazer. Ou então, de repente, aconteceu, você brigou com seu esposo, com a sua esposa, com seu pai, eu não sei, alguma coisa aconteceu na tua casa aquele dia, tua cabeça já fica mil, você fica pensando em um monte de coisa, uma hora você pensa em matar a pessoa, na outra hora você já pensa em orar pela pessoa, você fica assim naquela turbulência. Queridos, a ansiedade, ela sempre vai tentar roubar a nossa paz. Mas Deus, ele sabe que a gente tem dificuldade. Então esse versículo ele foi escrito para que ele possa dar uma lista do que a gente deve fazer, para que ele possa dar um modelo do que a gente deve fazer quando a gente se sente ansioso. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas em tudo, orem. Então, queridos, a primeira coisa que você deve fazer quando você sente que a paz está saindo do teu coração é fechar os teus olhos e orar. Essa é a primeira coisa.
Eu sei que às vezes não dá assim de fazer uma oração muito longa, porque às vezes você está no teu trabalho e alguma coisa tenta te tirar a paz. Mas, querido, às vezes não precisa nem fechar o olho, mas ore. A primeira coisa que a gente deve fazer, quando a ansiedade tenta entrar, quando o medo tenta entrar, é orar. A Bíblia fala, orem pela oração e pela súplica e com ação de graças. Oração, queridos, fala de você falar com Deus, você colocar aquilo diante de Deus. Súplica fala de você literalmente apresentar, fala de realmente você colocar aquilo na mesa do Senhor. E ações de graças fala de louvor, fala de você agradecer a Deus. Você sabe que tem algumas histórias da Bíblia assim que deixa a gente meio pensativo, né? Tem uma que me deixava bem pensativo. Uma vez Davi, ele teve um filho, não vou contar a história de como ele teve esse filho, mas ele teve um filho que não nasceu bem da saúde. E esse filho de Davi, ele foi para um hospital lá da época, não sei como é que funcionava, como é que eram os doutores da época, mas, queridos, a Bíblia fala que enquanto o filho dele estava na mão dos médicos lá, ele orou, ele jejuou, ele nem a barba cortou. Durante alguns dias, porque ele estava orando e jejuando pelo seu filho, pela saúde do filho dele, para que Deus curasse. Mas teve um momento que os servos de Davi chegaram, entraram na câmara dele, né, na câmara, né, que era como se fosse o quarto de Davi, e falaram, Davi, seu filho morreu. Eu não sei se você já teve uma notícia ruim assim na tua vida. Uma notícia da morte de alguém, uma notícia da perda de alguma coisa que você amava muito, mas é terrível. Não é verdade? E Davi, quando ele teve essa notícia, queridos, que destruiu com ele, a Bíblia fala que ele levanta, ele faz a sua barba, ele troca a sua roupa, ele entra no lugar onde ele costumava adorar o Senhor e ele começa a adorar o Senhor. Quando eu li esse versículo, isso mexeu muito comigo. Porque não é isso que geralmente eu faço quando alguma coisa muito ruim acontece comigo. Geralmente é o oposto. Começo a reclamar, a murmurar, começo a confundir bondade com ruindade de Deus. Geralmente, quando uma coisa muito ruim acontece, eu sinto a tentação de não acreditar que Deus é tão bom assim quanto eu prego, quanto eu ouço na igreja. Mas o que Davi fez? Davi, quando ele recebeu uma notícia terrível, ele entra no seu lugar de adoração. E ele começa a adorar o Senhor. Sabe, queridos, a palavra de Deus ela fala que uma das coisas que mais prova o nosso caráter e o nosso coração é aquilo que a Bíblia chama de sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é diferente de você louvar. Porque, sabe, é fácil a gente louvar quando as coisas estão bem. É fácil a gente agradecer quando as coisas deram certo. É fácil a gente dizer que Deus é bom quando a gente recebeu aquela promoção. É fácil a gente dizer que Deus é bom quando aquilo que a gente estava esperando há um bom tempo que acontecesse, aconteceu. Mas é muito difícil dizer que Deus é bom no pior dia da nossa vida. É muito difícil dizer que Deus é bom quando alguém deixou a gente. É muito difícil a gente dizer que Deus é bom quando a gente bate o carro. É muito difícil a gente continuar dizendo que Deus é bom, continuar afirmando quem Deus é no pior dia da nossa vida. Mas, querido, a palavra de Deus aqui ela nos fala que aquilo que pode guardar a paz no nosso coração é nós temos a sabedoria de, no mesmo tempo em que a ansiedade, a preocupação, o medo, a tristeza, a notícia terrível, ela entra, a gente conseguir guardar o nosso coração na presença de Deus. E Deus, isso aqui não está no meu controle, mas eu sei que tudo está no seu controle, eu confio em Ti. Eu guardo o meu coração em Ti, eu guardo a minha paz em Ti, eu me coloco na Sua presença. O Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo bom. O Senhor não mudou. Se semana passada estava tudo bem, essa semana está tudo errado, mas o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, o Senhor me ama, o Senhor acredita em mim, os teus planos são bons, a tua vontade é boa. E por mais que eu sinta a tentação dentro da minha carne de querer duvidar, eu submeto os meus sentimentos à tua presença. Sabe uma coisa que eu aprendi, queridos, que é verdade? Nós podemos ser senhor sobre os nossos sentimentos. Mas o mundo ele tem tentado nos ensinar que a gente tem que ser escravo deles. E as frases elas são tão demoníacas que elas parecem corretas. Faça aquilo que você tem vontade. Felicidade é você ir de atrás do teu prazer. Felicidade é você ir de atrás daquilo que você tem vontade. Essas são as frases que a gente vê. Mas elas são frases enganosas, elas parecem bonitas, mas elas não são. A Bíblia fala que existe um caminho, Provérbios fala isso, existe um caminho que para o homem parece direito, correto, bom, mas o fim dele conduz à
morte. Por quê? Porque muitas vezes, querido, nesse mundo, as pessoas vão falar, os outdoors vão falar, o teu Facebook vai falar, a pessoa vai postar uma foto e lá de baixo vai estar aquela frase. E vai parecer bonito, vai parecer legal, vai parecer correto, mas a Bíblia fala que no final não conduz para a paz. No final não conduz para a prosperidade. No final não conduz para casamento próspero, não. No final não conduz para filhos com saúde, não. No final conduz para a morte, conduz para a confusão, conduz para a tristeza. A frase é bonita, vai de atrás do teu sentimento, vai de atrás do que você está pensando, vai de atrás daquilo que você sente. Queridos, uma coisa que eu aprendi lendo a minha Bíblia é que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa e que só o Senhor pode desvendar ele. E dentro do nosso coração, inclusive, estão os nossos desejos. Não estou dizendo que todo desejo que a gente tem é ruim, tem muito desejo que é bom. Mas a gente tem que aprender, através da palavra, a filtrar os nossos desejos. Porque os nossos sentimentos, todos os dias, eles vão querer dar uma manobra em nós, para que a gente saia do prumo, para que a gente saia do caminho. Por exemplo, quando alguém faz uma coisa que eu não gosto, a minha vontade é de bater na pessoa. Essa é a minha vontade, é o meu sentimento, é o que eu estou sentindo de fazer. Mas se eu respirar, se eu perguntar para Jesus, Jesus, qual que é a sua vontade? Meu sentimento o Senhor já sabe, o Senhor conhece, é dar uma chapoletada na orelha. Mas qual é a sua vontade? O Senhor vai dizer, não vença o mal com o mal, vença o mal com o bem. Tá bom, a gente respira fundo, a gente dá um sorriso. Se você não consegue fazer mais do que isso, só faça isso. Às vezes é só isso que eu faço. Às vezes eu só sorrio assim e digo, o Senhor já está sendo uma vitória, o Senhor sabe. O Senhor sabe a vitória que eu estou tendo. Mas a gente tem que aprender, queridos, a ser senhor sobre os nossos sentimentos. Porque se a gente não é senhor sobre os nossos sentimentos vão levar a gente a fazer aquilo que vai roubar a nossa paz. Não é verdade? Tem hora que a gente tem vontade de fazer coisa que é bem justificável, mas não está certo. Não vai ser bom. Para finalizar o versículo aqui, a Bíblia diz, peça para Deus, apresente seus pedidos. Poxa, se você está precisando de dinheiro, peça para Deus dinheiro. Se você está precisando de sabedoria, peça sabedoria. Se você está precisando que Deus ele traga revelação sobre alguma coisa dentro do teu casamento, peça. Por exemplo, se seu casamento não está bem, peça para Deus sabedoria de como melhorar. A Bíblia está dizendo que a gente pode pedir. Se o relacionamento teu com seu pai não está bem, peça para Deus sabedoria disso. Fala assim, Deus, essa semana, me fala alguma coisa que eu vou fazer para o meu pai que vai melhorar o nosso relacionamento. Queridos, a gente pode pedir as coisas para Deus. A Bíblia fala que apresentem os seus pedidos a Deus. A gente pode pedir. Sabe, às vezes a gente é muito religioso para pedir. A gente está acostumado a pedir assim naquele formato. Mas sabe, queridos, abra a sua mente. A gente pode pedir tanta coisa que a gente nunca pediu para Deus. A gente pode pedir, Deus, amolece o coração lá da minha esposa, Senhor. Eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Você pode dizer, Senhor, amolece o coração daquele meu velho. Só uma obra divina. Faz lá, Jesus. Queridos, a gente pode orar para que Deus ele faça as coisas. Deus ele não decide pelas pessoas, mas Deus ele pode ajudar. Deus ele pode trazer quebrantamento nos corações. Uma coisa que eu aprendi. Eu tenho tanta certeza que eu estou te falando, porque eu sei que eu só estou com esse microfone na mão pela oração do meu pai e da minha mãe. Eu sei que eu decidi algumas coisas para mim estar aqui onde eu estou. Mas eu tenho certeza, queridos, que onde eu estou hoje é totalmente por causa da oração do meu pai e da minha mãe. Por quê? Porque alguém se botou na intercessão. Eu lembro às vezes, quando eu era pequeno, eu tinha lá meus 5, 6 anos de idade, às vezes meu pai, ele entrava no meu quarto assim, 3 horas da manhã, quando ele achava que nós estávamos dormindo, nós estávamos, mas às vezes acordava, né? Mas eu lembro assim, às vezes meu pai e minha mãe entrando no nosso quarto devagarzinho, eles se ajoelhavam na beira da nossa cama, eles estavam lá intercedendo pela minha vida, pela vida do meu irmão. 3, 4 horas da manhã. Então eu sei, queridos, o poder da oração de um pai e de uma mãe. Porque eu sei o tanto que eu já quis sair desse caminho. E parece que algo me puxou. No final é a gente que decide, mas sabe quando passa uma manteiga quente? Tem 2 tipos de manteiga, a dura e a quente. A manteiga é igual. Qual manteiga tu quer passar no pão? A oração, ela quer ser manteiga. O Gui tá rindo lá, ele gostou do exemplo. Querido, você quer esquentar a manteiga, ora. Porque quem passa a manteiga é você, mas Deus pode esquentar essa manteiga antes de você passar no pão. Nunca dei esse exemplo na minha vida, primeira vez. Mas eu sinto que o Espírito de Deus está agindo aqui. Né? Queridos, a oração, ela amolece a manteiga. Entendeu?
Porque, olha, fazer as coisas sem oração... Você já tentou passar margarina dura naquele dia gelado? Meu Deus, eu lembro antes de ter esses micro-ondas, né? Eu pegava o pó de margarina, ligava o fogão e eu fazia assim. Vocês já fizeram isso aí também? Para passar? Não, é que daí, se você deixava muito tempo, começava a pingar, né? Então eu virava e desvirava e olhava. Tá começando. Aí virava, desvirava e olhava. Porque se deixasse cair um pingo de manteiga, meu amigo, nossa mãe não ficava muito contente, né? Se caísse a manteiga, sujava tudo, né? Aquela margarinaiada. Então a gente tinha que fazer o passo ali muito rápido. Mas, queridos, ore para que Deus amoleça a manteiga. Eu sei que você não veio para casa, não gastou gasolina para ouvir isso, mas é uma direção de Deus na tua vida. Ore que a manteiga vai amolecer. Às vezes você pensa assim, Jesus, mas essa manteiga já quebrou o pão, já rachou o pão, já trouxe o pão junto. Não é ruim? Uma vez eu tentava, o pão vinha junto, assim, ia rasgando o pão. Mas é bom quando a manteiga está bem mole, porque ela vai, Paulão, que é uma beleza. Mas, queridos, a oração ela faz isso. A Bíblia está dizendo. Não estou falando aqui coisa, por mais que seja um pouco engraçado, mas eu estou sendo bíblico. Não tinha manteiga naquela época, mas eu estou sendo bíblico. A Bíblia está dizendo que quando a gente pede, quando a gente ora, quando a gente traz oração e súplica, qual que acontece? Vai para o versículo 7 para nós. E a paz de Deus. Entendeu? É a consequência. Ó, vou ler de novo. Se você fazer aquilo que eu estava falando até agora, então a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente. Por quê? Porque onde que a falta de paz está? No coração e na mente. E a Bíblia está dizendo que então o teu coração e a tua mente vão ser guardados em Cristo Jesus. E agora, queridos, eu queria falar um pouco sobre essa frase que diz excede o entendimento. Você sabe que o homem ele tem a razão. A razão ela diz assim, minha conta é de 1.000, eu tenho 500, ferrou. Isso é a razão. A razão é uma matemática que ela não é ruim. A gente não deve ignorar a razão. Fé, queridos, não é você ignorar a razão. Fé é você entender que o teu Deus ele pode destruir com a razão. Entendeu? Mas você deve calcular, por exemplo, você deve ter as tuas contas dentro da tua casa bem calculadinhas, você deve pegar a calculadora, você deve calcular tudo. Quanto é que eu ganho? Ganho isso, então eu vou gastar isso. Isso tudo é bom. Né? Você não pode assim, hoje eu vou andar por fé, eu ganho 3.000, mas esse mês eu vou gastar 6 em nome de Jesus. Não. Se você fazer isso aí, provavelmente Jesus vai olhar no final e vai dizer, meu jovem, não vou poder pular nessa piscina contigo, porque isso se chama negligência. Então, fé não é você andar na loucura, mas a fé é nós ouvirmos a vontade de Deus e nós obedecermos à vontade do Senhor. Então, quando a gente lê nesse versículo, o versículo saiu dali de novo, se você puder botar de novo, fazendo um favor para mim o versículo, quando a gente lê o versículo, queridos, que existe uma paz que excede o entendimento, ela está dizendo assim, quer ver? Olha para mim. Aqui está a paz, aqui está o teu coração, aqui está a razão, no meio, entre os dois. Aqui está a razão, aqui está a tua cabeça, aqui está o teu pensamento. Você pensa, não vai dar certo, não, essa conta não está batendo. Não, essa mulher nunca vai mudar, esse homem nunca vai mudar, esse meu filho nunca vai se converter, essa situação nunca vai melhorar, esse meu pai nunca vai endireitar. A gente começa, essa é a razão. A razão ela é a soma das conclusões que a gente tira pelas análises que a gente fez. Então, poxa, se você vive com a pessoa há 10 anos e há 10 anos a pessoa é grossa, você diz, essa pessoa nunca vai mudar, esse cara nunca vai melhorar, essa situação nunca vai ser diferente. A razão, queridos, ela se torna cada vez mais forte de acordo com as experiências negativas que a gente vai tendo. Então, tem muita gente que já está racionalizando assim, não vou casar. Porque casamento é um zoológico. É só animal lá, sua vaca, seu cavalo, seu... Eu não vou casar. Por quê? Porque a lógica dessa pessoa está destruída pelas experiências que ela teve e vivenciou. Agora, quando você vem para o reino de Jesus, quando você entende os princípios da palavra, quando você entende o que a Bíblia diz sobre casamento, o que Deus ele diz sobre casamento e o que Deus fez o casamento para ser, por mais que no teu namoro você já foi traído, por mais que você já tenha uma situação no teu passado que foi terrível, que foi não ser assado, que foi assim, hoje você diz, Deus, eu sei que eu posso ter um casamento maravilhoso,
Hoje eu sei que eu posso ter filhos maravilhosos. Eu sei que o Senhor construiu a minha vida, meu esposo, meus filhos, para viver em paz, para viver em alegria. E é isso que eu vou trazer para a minha vida, é isso que eu vou construir, são essas pontes que eu vou gerar. É isso que eu profetizo, é isso que eu declaro, é isso que eu acredito, é isso que eu vou viver em nome de Jesus. Por quê? Porque você consegue ver a realidade espiritual e trazer para a sua vida. A Bíblia diz que aquilo que a gente liga nos céus é ligado na terra. E aquilo que a gente liga na terra é ligado nos... A fé, queridos, é exatamente esse processo. É o processo de você visualizar aquilo que está no céu, que você não está vendo, mas está. E você traz para a terra. E aquilo que você vê na terra, você declara, você liga no céu. Por exemplo, quando você obedece, você está fazendo isso na terra. Mas isso está sendo ligado no... Quando você declara um casamento que está mal, você profetiza paz, você está vendo uma coisa no céu e ligando na... Então a gente tem que entender, queridos, essa interação. Porque a lógica, presta atenção, queridos, isso aqui não é tão fácil de entender. A lógica, ela tá batendo bem no meio dessa relação. Presta atenção. A lógica, ela não aceita isso que eu estou falando. Porque, veja bem, se você precisa muitas vezes acessar o céu para trazer isso para a terra, o céu, queridos, você tem que declarar coisas que você não está vendo. Quantos estão me entendendo? Você tem que declarar uma coisa que você não está vendo. Por exemplo, se você está doente, tem uma situação de enfermidade na tua casa. Se você for para o médico ele não é do demônio, nada disso. O médico é um homem de Deus, né? Não sei se é, mas pode ser, mas o médico é um médico. Ele vai dar uma reportagem para ti. Você fez o exame, ele vai falar, bicho, você está frito. Despeça lá os teus pais e tua mãe. Essa é o que o médico falou. Ele não está mentindo, ele não está errado, é o que ele leu no exame e ele vai te entregar. Agora, o que você pode fazer? Você pode acessar o céu. Amém? A terra está dizendo que você vai morrer, mas você pode acessar o céu, porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você não está vendo, a tua lógica está dizendo que você vai morrer, mas você pode acessar o céu. Você pode dizer, Deus, eu profetizo cura no meu filho, eu profetizo cura na minha esposa, eu profetizo cura na minha vida. Eu vou viver. E você pode trazer o céu para a terra. Eu estou tão feliz, queridos. Nosso irmão Clério, vocês estão acompanhando? Eu vi uma foto dele, eu fiquei tão feliz. Estava lá na Guatemala e eu recebi a notícia lá, fiquei apavorado. Estava na Guatemala semana retrasada, ministrando uma conferência lá. E aí, de repente, veio a notícia lá, mandei uma mensagem para o Brunão, o Brunão falou, Lucão, o médico já desenganou. O médico já falou para a gente começar a se despedir. E eu fiquei assustado, falei, cara, que isso? Eu estava comendo um sanduíchezinho, larguei meu sanduíche e comecei a orar naquela mesa. E um monte de gente orando e coisa arada. De repente a igreja inteira se manifestou em oração e 6 horas da tarde, no domingo, foram lá na frente do hospital orar e começaram a derreter a manteiga. E começaram a orar. Queridos, as coisas começaram a melhorar. Foi lindo assim, o testemunho que a Vera falou, que no momento que ela estava orando na frente do hospital, o Clério acordou. Da UTI. Ele estava em coma, ele acordou. Queridos, Satanás ele vai querer que você olhe para o reportagem da terra, mas você pode acessar o céu. E muitas vezes você vai ter que acessar, você vai ter que fazer algo na terra para que aquilo vá para o céu também. Por exemplo, se você decide obedecer a Deus, vou falar, por exemplo, de dinheiro. Eu falei sobre dízimo e oferta hoje. Se você diz assim, Deus, eu quero ser abençoado na minha vida financeira, eu quero colher aquilo que eu estou plantando. Quando você dizima e você oferta na casa de Deus, você está fazendo algo na terra que está sendo ligado nos céus. Agora, tem momentos na nossa vida, como esse que a gente viu na vida do nosso irmão Clério, que se você olhar para a terra, você só vê, meu irmão, você só vê notícia ruim, você só vai ver reportagem negativa. Você só vai ver diagnóstico dizendo que você vai morrer, você não vai dar certo, mas você pode acessar o céu, você pode dizer, Deus, eu sei o que está acontecendo aqui. Fé não é você ignorar o que está acontecendo. Fé é você crer que existe algo maior do que aquilo que está sobre a lei do natural. Vocês estão entendendo? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque a lógica está bem no meio, meu irmão. A lógica ela vai tentar mentir para você em todos os momentos. A lógica ela vai tentar impedir você de acessar a realidade do céu. É isso que a lógica vai tentar te fazer. A lógica vai tentar dizer para você assim, não tenha filhos. Você já viu essa geração como é que está nascendo? A lógica vai dizer para você, não se case. Você já viu o que está acontecendo com os casamentos? Você liga na Globo, você vê o que acontece com os casamentos da TV da Globo, da novela da Globo.
Então toda a lógica está dizendo, não seja querido, não seja honesto, todo mundo hoje é desonesto, não trabalhe direito, todo mundo está trabalhando errado. Isso é o que a lógica nos diz, mas quando nós abrimos nosso espírito, deixamos o Espírito de Deus falar com nós, a gente entende o que está no céu, a gente entende qual é a realidade espiritual, que a gente não está vendo, mas a gente crê, porque a Bíblia diz que fé não é você andar pelo que você vê, fé é você andar pelo que você não vê. Queridos, o crente, o cristão, ele não vive, ele não crê, ele não vê para crer. Ele vê para crer. Não, eu confundi tudo. A gente, o nosso mundo, ele vive no eu tenho que ver para eu crer. Quando Jesus ressuscitou, teve um dos discípulos dele que falou assim, não, Jesus não ressuscitou não. Qual é o nome desse cara mesmo? Tomé, obrigado. Tomé, ele chegou e falou assim, não ressuscitou coisa nenhuma, essa história que o homem ressuscitou. Aí de repente Jesus chegou e falou assim, ô Tomé, que isso rapaz? Você já leu o versículo? Jesus confronta Tomé, ele fala, por que você não crê? Aí ele diz, bem-aventurado, aqueles que não viram, mas creram. Queridos, bem-aventurado, eu e você, porque a gente muitas vezes não vê, mas a gente crê. A paz é uma coisa que você pode chamar hoje para a sua vida. Não como uma macumba, uma mandinga, vem em paz, não. Eu já te expliquei a parte natural que você tem que construir paz, amém? Mas agora deixa eu te falar a parte espiritual. Existe o lado de você trazer a paz para dentro de ti no reino do Espírito. Porque para a paz estar na nossa vida, a gente vai ter que fazer esses dois caminhos. A gente vai ter que plantar na terra para subir para o céu, mas a gente vai ter que plantar no céu para descer para a terra. Vocês entenderam, gente? São esses os dois caminhos de a gente construir a paz. A lógica vai estar bem no meio tentando atrapalhar tudo. Vai tentar assim, ser que nem goleiro para as bolas não entrar. Mas se você aprender a plantar, construir pontes, fazer o que você pode, vai ser ligado no céu. Se você aprender a não andar por vista, declarar e profetizar sobre a sua vida, vai descer para a terra. E é isso que a gente precisa fazer. Não é fácil, mas é possível. Totalmente possível. Romanos capítulo 14, esse é o último versículo, tá? Romanos capítulo 14, versículo 19, e a gente vai finalizar. A Bíblia aqui ela dá uma exortação para que a gente construa pontes, para que a gente não seja ruim. Ela diz assim, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Se a Bíblia diz para a gente se esforçar, é porque não é fácil, né? Se a gente tem que se esforçar, é porque não é natural. Por exemplo, eu nunca queria abrir um livro na minha Bíblia para estudar de forma natural. Nossa, que vontade que eu estou hoje de estudar essa química, essa física, essa matemática. Eu me formei em engenharia florestal, né? 5 anos dentro da universidade, estudando muito cálculo, muita coisa lá no desk. Tinha fase da minha vida que eu pensava, Deus do céu, que pode eu estar aqui estudando o diâmetro dessa árvore, o volume dessa árvore? Oh, Jesus! Toda vez, querido, eu tive que ser intencional, eu tive que me esforçar para abrir o livro e estudar, porque não está natural em mim estudar, por mais que eu às vezes gostava de uma matéria ou outra. Deixa eu usar o meu exemplo para trazer isso para a nossa vida de forma geral. Queridos, a paz não é uma coisa que vai vir sozinha. A alegria, a prosperidade não é uma coisa que vai vir sozinho, a gente vai ter que se esforçar para construir. A Bíblia está dizendo aqui, ó, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação uns dos outros. Querido, sabe uma coisa que eu acho interessante? Paz é uma coisa dentro da gente, né? Isso que é legal. A gente não consegue enganar a paz. A gente não consegue. Você já ouviu falar naquela palavra consciência? Consciência, queridos, é aquilo que a gente não consegue enganar. Você sabe o que você está fazendo, deixando de fazer. Vou dar um exemplo terrível, tá? Mas só para você entender. Por exemplo, você pode estar escondendo o que você quiser do seu marido, da sua esposa. Mas você sabe. E isso vai te roubar a paz. Sabe, queridos, Deus, Ele é muito bom. Ele é muito misericordioso. Mas aquilo que Ele fala, Ele não volta atrás. A paz na vida de muitos de nós, ela só pode ser um fruto dos caminhos que a gente decide voltar para arrumar. Sabe o que eu estou querendo dizer?
Muitas vezes, para você ter paz na tua vida, você vai ter que voltar no teu passado. Você vai ter que enfrentar o teu passado. Muitas vezes, para você ter paz, talvez você vai ter que pedir perdão para uma pessoa que há 10 anos você machucou. Ou que machucou você. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, o que mais tenta roubar a paz é a falta de perdão. Tem algumas coisas que eu coloquei aqui, até já fechei minhas anotações, mas tem algumas coisas que eu coloquei aqui que são ladrão de paz. E a primeira da lista era a amargura. A amargura, queridos, é o que mais tenta roubar a nossa paz. Sabe o que é amargura? Aquele sentimento de ressentimento que a gente tem quando alguém faz alguma coisa errada pra gente. Isso é o que mais rouba a nossa paz. A gente pode falar de pecado, a gente pode falar de outras coisas, mas eu só vou ficar nisso pra gente finalizar hoje. Eu não sei por que eu sinto de a gente focar nisso hoje à noite. Se existe uma coisa, queridos, que rouba a tua paz é a falta de perdão. Você pode dizer assim, Lucas, mas eu estou certo, eu tenho razão. Mas quem que está sem paz? Uma vez eu li uma frase que dizia assim, não perdoar é você tomar o veneno esperando o outro morrer. Você pode estar totalmente certo, mas quem que está sem paz? E a pessoa é você. Queridos, você é responsável pela sua paz. Independente de quem está certo e quem está errado, o que Deus quer para você é que você tenha paz, que você esteja bem. E não adianta, a gente não consegue pular etapa com Deus. A gente vive na geração que a gente quer fazer as coisas mais rápido. Queridos, a tecnologia ela pode crescer quanto quiser, Deus ele não vai mudar seus processos. Não é porque hoje a gente consegue falar com uma pessoa mais rápido, que a gente consegue se locomover mais rápido, que a gente consegue ter resultado mais rápido, que a gente consegue plantar e colher mais rápido um feijão, que a gente vai conseguir colher paz mais rápido. Os processos de Deus, eles são os mesmos nos dias de Adão, nos dias de Jesus e nos dias de hoje. Deus ele não muda com a tecnologia, não. Os princípios são os mesmos, o processo é o mesmo, o caráter é a mesma coisa. Os valores de Deus, do reino de Deus, são os mesmos. Querido, o princípio do perdão, não existe atalho para o perdão. Não tem como dizer assim, Lucas, mas tem como eu tirar esse peso sem eu perdoar? Tem como eu tirar essa amargura do meu coração sem eu ter que voltar naquilo e entregar para o Senhor? Não tem um outro jeito, queridos, eu te falo com todo carinho, não tem outro jeito. Para muitas vezes, querido, para a gente ser curado, alguém tem que abrir a gente e tirar alguma coisa que está lá dentro. É assim que eu aprendi. Uma vez, a gente vê assim, né, que às vezes a gente precisa de fazer cirurgia, né? Quem aqui já fez uma cirurgia? Levanta a mão. Deixa eu ver. Qualquer tipo de cirurgia, ó. Quase a metade da igreja para mais aí. Você fez a cirurgia porque você sabia que você precisava fazer, né? Você não fez assim, não vou fazer essa cirurgia. Você viu que tinha um problema e você tinha que resolver aquele problema na faca. Não tinha outro jeito. Queridos, eu falo assim, para a nossa alma é a mesma coisa. A falta de perdão, às vezes a gente tem que ir para a faca. Olha, eu sei que vai soar estranho, mas olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, às vezes nós temos que ir para a faca, irmão. Fala. Às vezes nós temos que ir para a faca. Nós não queremos, mas às vezes nós temos que ir para a faca. E sabe o que é essa faca? Às vezes Deus ele vai ter que botar você numa mesinha toda especial que Ele tem para nós. Ele vai ter que dizer, agora eu vou ter que abrir aqui, eu vou ter que tirar isso aqui, eu vou fechar de novo, vou curar, fica tranquilo. Vai doer um pouco, não vou mentir, mas vai curar. Quem quer ser curado? Levanta a mão. Quem quer ter paz? A gente não quer? Então, queridos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Tem e eu finalizo com isso. Tem não sei se é um ditado o que é, mas que falava assim, né? Que tinha um macaco e tinha uma banana dentro de um vaso. E ele botou a mão no vaso, pegou a banana e foi tirar, mas a mão ficava entalada. Por quê? Porque na banana não passava, só a mão dele. E aí ele tem duas decisões. Ou ele larga a banana e sai dali, e é livre e vive, ou ele vai morrer ali, segurando a banana. Porque ele não vai conseguir tirar. Sabe, às vezes a gente, para perdoar, é a mesma coisa. A gente botou a mão no vaso, a gente pegou a banana e a gente fala, não solta, é ali que está errado, não solta, não, sou uma pessoa... A gente ainda fala umas frases que parecem certo. Não, eu estou certo. Eu que estou certo. Eu sei o que eu fiz, deixei de fazer. Não. Daí a gente ainda usa Deus. Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. Que isso? Que Deus não vai
E a gente usa as palavras de Davi: Deus, seja justiça sobre os meus inimigos, desbarateie na minha presença. Sabe, a gente ainda usa a Bíblia errado. Queridos, às vezes o único jeito de você ter paz é você largar a banana. Querido, você já falou cada coisa estranha hoje, então vamos finalizar com chave de ouro. Olha para o lado e diz assim: larga a banana, irmão. Larga a banana. Larga essa banana. Deus trouxe você hoje à noite aqui para largar essa banana. Eu sei que você não quer, mas... Queridos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para a gente finalizar.